O que vou te mostrar nesse vídeo é simplesmente inacreditável. Os Estados Unidos acabam de entregar provas de que a CIA do governo Biden interferiu nas eleições de 2022 aqui no Brasil. E tudo isso com o apoio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Alexandre de Moraes e o Roberto Barroso. Um ex-integrante do governo Biden trouxe à tona documentos, provas, comunicações secretas e articulações feitas diretamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tudo para controlar as redes sociais, censurar a direita, perseguir brasileiros e manter, claro, pessoas presas por opinião política. Mas é claro, o Congresso está se movendo diante de tudo isso. E até o próprio Centrão abandonou o Supremo Tribunal Federal. O impeachment do Alexandre de Moraes ganha força porque até o partido do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, quem tá sempre engavetando os pedidos de impeachment, se viraram contra o ministro do STF. E até o Hugo Mota, presidente da Câmara, promete que vai pautar a anistia. A situação virou completamente, eu quero mostrar tudo pra vocês, tá? Tem muita coisa pra mostrar, então já peço pra você deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo. E claro, se inscreve aqui nesse canal que assim você tem notícias quentes todos os dias. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a reviravolta lá no Congresso Nacional, onde o Centrão começou a perceber que as provas que a oposição tem na mão e o posicionamento deles tem um motivo e tem força, inclusive do povo brasileiro. Olha só o que está acontecendo, prestem muito atenção. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Primeiro, eu preciso dizer que hoje foi talvez o dia mais intenso que eu vivi desde que assumi o mandato de deputado federal pelo estado de Goiás. Eu posso começar dizendo que finalmente o centro do Congresso nos ouviu. Finalmente a gente percebe que agora as coisas vão começar a caminhar. Primeiro, a percepção de que as prerrogativas dos deputados, as prerrogativas do Congresso não são mais respeitadas, que o STF se tornou uma ameaça para o funcionamento da Casa dos Representantes eleitos, é uma percepção compartilhada por vários líderes de partidos. Líderes de partidos que, durante muito tempo, estavam acanhados em transformar essa percepção em ação. Mas ao verem a garra da oposição hoje, a nossa garra, a forma como nós estávamos dispostos a morar no plenário de agora em diante, nós fomos ouvidos. O motivo de hoje nós termos feito um acordo e, de certa forma, permitido uma breve sessão, se você prestou atenção, foi a sessão mais breve da história, uma sessão onde o presidente abre, faz um discurso e logo na sequência encerra a ordem do dia. O motivo disso ter acontecido, eu quero que primeiro você preste atenção na fala do presidente Hugo Mota. Primeiro ponto, o Hugo Mota não repreendeu, não agiu com uma agressão, vamos dizer assim, contra os deputados que fizeram essa obstrução ao longo desses dias. Inclusive, boa parte desses deputados estavam ali, logo atrás dele. Na fala do Hugo Mota, se você prestou atenção, você percebeu que ele diz reconhecer a demanda. Política é assim, gente, é por sinais. Reconhecer a demanda daqueles que fizeram o gesto da obstrução total e entender, em um momento ele fala, né, que a casa precisa resgatar as suas prerrogativas. E sem falar que nós saímos de uma reunião, e eu participei dessas reuniões, nós saímos de uma reunião da sala da presidência do Hugo Mota, da presidência da Câmara, com o compromisso de líderes de outros partidos em apoiar o fim do foro privilegiado, que liberta o Congresso. Vocês não conseguem entender a magnitude do que seria isso. Seria retirar do STF qualquer possibilidade de amedrontar ou ameaçar deputados e senadores, de abrir inquéritos, de perseguir, de mandar fazer busca e apreensão, de censurar. É, na verdade, o melhor projeto que você possa imaginar, a melhor PEC, né, vamos dizer assim, que você possa imaginar. E há um compromisso e uma percepção de vários líderes de que essa pauta é urgente
Bom, eu não posso falar muito do que foi debatido ali, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Hoje, nós não recuamos. Na verdade, nós entendemos que o passo que estava sendo dado era tão bom que valia a pena, nesse momento, dar uma pausa na obstrução. Obstrução essa que agora eles sabem que nós somos capazes de fazer, e com apoio maciço da população. O apoio que vocês deram foi fundamental para que a gente conseguisse chegar no acordo que a gente chegou. E foi um acordo muito bom. As coisas vão começar a andar, o Congresso vai ser resgatado, as garras e as presas da nossa Suprema Corte não vão mais ameaçar ou nortear as decisões do Congresso, e muita coisa vai mudar, gente. Nós temos aí juntando os partidos que se comprometeram, mais de 220 deputados agora oficialmente, através de seus líderes, oficialmente comprometidos a levar essas pautas adiante. E sem falar os outros partidos que não participaram da reunião, mas que nós sabemos que temos um número muito grande de parlamentares dentro deles, que também concordam com isso que está acontecendo, com a necessidade dessa mudança. Obviamente a esquerda vai gritar, espernear de forma histérica, achando que eles tiveram uma vitória, mas eles sabem que não. O discurso do Hugo Motta hoje foi um discurso que deixou eles muito, muito chateados. O fato do Hugo Motta ter falado que concorda, não concorda, mas que reconhece, que entende e que está na hora de resgatar as prerrogativas dos deputados, sem falar que não houve nenhuma bronca, nenhuma repreensão contra o grupo que estava fazendo a obstrução, é o sinal de que as coisas vão caminhar. Então a gente consegue ver uma grande reviravolta no Congresso. A gente sabe que o Hugo Motta, por causa do seu pai, né, do telhado de vidro, estava baixando a cabeça para o Supremo Tribunal Federal. Só que agora, as duas casas viram que a oposição pode sim obstruir e parar tudo. Porque o povo foi para as ruas e pediu fora Lula, fora Moraes e anistia geral para todos do 8 de janeiro e o Bolsonaro. O povo está mandando e não adianta eles continuarem indo contra a vontade do povo, porque nós vamos continuar pressionando. Então, muito bom, uma virada, né, nos ares, que a gente sabe que estava difícil, nada da direita estava sendo aprovado, levando à frente. Então vamos contar aí com esse posicionamento do Hugo Motta, vamos ver se essa oposição conseguiu aí um bom acordo e que realmente seja pautado. E meus amigos, não para por aqui não. No Senado também tivemos uma grande reviravolta e agora até o partido do Davi Alcolumbre está fechando o cerco contra o Alexandre de Moraes. Olha aí. Porque ele até hoje, não foi um nem dois, não foram 3 pedidos de impeachment, foram 30 do Alexandre de Moraes, é o campeão disparado e ele nunca assinou, né? Então a gente está vendo uma oposição ali assim, se esforçando ao máximo, e ele, que é próximo do presidente Bolsonaro, está sendo massacrado. Inclusive aqui no parlamento, no próprio STF, o governo Lula, que é um quanto mais aliado com ditaduras, está aí o resultado que o Brasil está tendo desse tarifaço, é culpa do Lula também, né? Porque até financiar a guerra, o Brasil está financiando quando compra óleo diesel da Rússia, e nós podemos ter sanções muito maiores por causa disso, do seu alinhamento com a Nicarágua, com o Maduro na Venezuela, com o Irã, com os terroristas do Hamas, onde ele passa a mão na cabeça, tirando o Brasil da aliança, né, em memória ao Holocausto. É tudo de sinal trocado que esse governo tem dado. Então, nós vamos para cima desse regime. Nós estamos indo para cima agora de um regime que está mandando no Brasil, calando os brasileiros, perseguindo adversários políticos. O governador Caiado avisa agora, e é uma matéria da Abril, da Veja, anuncia obstrução total pela União Brasil no Congresso, mas esqueceu de que Alcolumbre é da União Brasil. Como tem que avisar, então, Alcolumbre, que a União Brasil está sendo uma obstrução no Congresso, faltou avisar. Pavinato tem uma pergunta. Senador Girão, como vai? Quanto tempo? Bom lhe ver. O senhor sabe, Vossa Excelência sabe da admiração que nutro por Vossa Excelência, em especial no Senado por Vossa Excelência e pelo senador Magno Malta, que eu tenho os dois no lugar mais caro do meu coração.
o Segre acabou de comentar, vou aproveitar essa deixa, né? A obstrução total, o Caiado falando em nome do União Brasil, que é o partido do Davi Alcolumbre, que já se comprometeu com as entranhas, né, com o regime do Alexandre de Moraes, e nós temos o dono do União Brasil, que é o Rueda, né, o Tony Rueda, que está mais preocupado com a festa bilionária que ele vai fazer em Mykonos, de aniversário, ele, a família e um monte de amigos. Então eles estão mais preocupados em ir para Mykonos do que resolver. Nós temos o Rueda, que vai para Mykonos, o Alcolumbre, que a gente sabe o que esperar, mas a gente tem que lembrar da união, né, da federação feita entre a União e o PP, que é do senador Ciro Nogueira. Como é que o Ciro Nogueira está nessa história, senador Girão? Pavinato, em primeiro lugar, se você me chamar de Vossa Excelência de novo, eu vou me retirar. É que você merece. Tem tão pouca gente que merece ser chamado de excelência. Não me tire esse prazer. Enquanto o Rueda está indo para Mykonos, o Brasil está passando mico mundial, né? E o senador Ciro Nogueira, infelizmente, faz parte disso. Porque ele até hoje, não foi um nem dois, não foram 3 pedidos de impeachment. Foram 30 do Alexandre de Moraes, é o campeão disparado, e ele nunca assinou, né? Então a gente está vendo uma oposição ali assim, se esforçando ao máximo, e ele, que é próximo do presidente Bolsonaro, está sendo massacrado com tudo isso, vive fazendo tweet e não se posiciona com relação a isso. Eu espero que, assim como a União Brasil tomou essa decisão corajosa, pelo menos dos parlamentares aqui da casa, Ronaldo Caiado anunciou, até pelas pretensões políticas que ele tem a nível nacional, mas são os parlamentares aqui também que estão fechados agora, principalmente depois do Efraim Filho, líder do governo, se aproximar mais da direita, vai disputar o governo lá da Paraíba, e está se posicionando agora fortemente pela obstrução. E não tem outro jeito. O Senado está desmoralizado, Pavinato. Você sabe disso. E a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. E eu acho que ontem foi o golpe de misericórdia. Você colocar sem nenhuma denúncia e sem nenhum ainda nada de processo, né, de condenação, um senador da República, cheio já de medidas, colocar uma tornozeleira eletrônica, e um ex-presidente da República, né, que também não tem nada de corrupção, e a mesma coisa do Marcos Duval, né, do senador, você colocar uma prisão domiciliar da maneira como foi feita, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Enquanto isso, Lula, que fala tanto em soberania nacional, que tem que respeitar, tudo balela. Por quê? Porque ele foi lá na Cristina Kirchner, há poucas semanas atrás, com a faixinha Kirchner livre, né? Quer dizer, isso ele está afetando a soberania nacional da Argentina, da justiça da Argentina, sem falar que ele mandou o Segredo. Ele enviou um avião pago com seu dinheiro, o Segredo deu, na mesa, que está nos assistindo, para ir buscar uma corrupta condenada por corrupção lá no Peru. Isso não é afetar a soberania? Então, eu acho que o mundo está olhando hoje o Brasil como uma ditadura, e a gente precisa fazer o dever de casa para evitar que o problema seja maior e os brasileiros paguem uma conta que não merecem pagar. Senador, faço as minhas as palavras do Pavinato, eu sinto uma enorme admiração pelo seu trabalho, então não vou te chamar de Vossa Excelência para você não brigar comigo também. Chama de lindo. Não, também não. Você sabe que tem gente perguntando aí, defendendo e apoiando o que você está dizendo. Eu vim hoje de vermelho precisamente como uma maneira de me opor ao que está acontecendo no Brasil. Eu não quero usar o vermelho, não quero que o vermelho esteja na nossa bandeira, e agradeço muito. Por favor, não desistam. Vocês são uma linha de resistência que nós precisamos. Não desistam. E contam com a Faroeste Brasileira e com a Revista Oeste para qualquer coisa que vocês precisem divulgar com muita humildade à população brasileira. Senador, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho de todos vocês, e eu vou pedir licença que eu vou voltar lá para a mesa para essa obstrução. Grande abraço, muita paz. Até mais.
que bom ouvir que tem senadores se preocupando com o que está acontecendo. Pelo menos, Coronel Tadeu, não podemos falar que eram 81 covardes, né? Isso já é uma boa notícia. Já aliviou meu discurso. Já aliviou meu discurso. Tá aí. Eu acho que os ministros da Suprema Corte estão completamente desesperados, porque agora, com o Congresso se virando contra ele, até aqueles que têm o rabo preso, que sempre tiveram medo dos ministros da Suprema Corte, se virando e se preparando para quem sabe algum dia pautar esse impeachment aí, pode ser que a gente alcançamos sim vários votos e consigamos impeachment esses ministros. Os ventos estão mudando no Congresso. Nós nunca tivemos tão perto assim de ver uma reviravolta tão grande no Brasil. Então vamos continuar apoiando, continuar pressionando, o povo tá indo pras ruas, tá fazendo buzinaço, tá fazendo pressão, e é isso que o povo tem que fazer. Estão de parabéns. E meus amigos, o que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje é estarrecedor. Mike Pence, um ex-integrante do governo Biden, jogou tudo no ventilador. Simplesmente ele acusou a CIA de interferir nas eleições de 2022. É isso mesmo. O Bolsonaro lutou contra a imprensa, contra a oposição da esquerda, que é fortíssima, que gritava demais, né? Contra os Estados Unidos, contra a CIA, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o TSE e quase venceu. Meus amigos, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vazamento que teve e me ajude a compartilhar esse vídeo. Por favor, olha aí. O panorama que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov, os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. Antes de continuar esse relato, eu gostaria de colocar alguns fatos conforme reportados antes que eu passasse a adicionar meus próprios relatos. Então, é bem conhecido que a administração do presidente Biden interferiu na política brasileira. E na primeira declaração conjunta entre presidente Biden e presidente Lula, em fevereiro de 2023, vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Então, aqui na estratégia integrada do Departamento de Estado para o Brasil, um documento público publicado 5 meses antes da última eleição brasileira, destacando aqui a desinformação em mídias sociais como algo que
o Departamento de Estado americano e o USAID iriam proporcionar recursos, volumes para capacitação, o que significa treinar, prover recursos, fortalecer como instrumento, capacitar, instrumentalizar por parte do governo americano. Então, eu tenho aqui, nessa estratégia integrada para o Brasil, o Departamento de Estado de Joe Biden, o objetivo, fortalecer instituições democráticas. Traduzindo, são ativos do Departamento de Estado americano. Dólares americanos para apoiar organizações no Brasil. Quem poderia imaginar, né? Uma ajuda tão grande vindo dos Estados Unidos para ajudar esses ministros a censurar, a calar a direita, a ajudar a pôr o Lula na presidência. Logo eles com um papo de soberania, de que não devemos deixar os Estados Unidos, né, infringir aqui nas nossas leis, se intrometer no nosso país. Logo eles falando isso, e agora tudo saindo, né, pelo ventilador. Estão revelando tudo, já saiu conversa, agora sai, né, os posicionamentos da CIA dos Estados Unidos, o governo americano, né, ajudando aqui o TSE no Brasil a perseguir a direita. Isso aqui é escandaloso. E você não vai ver a Globo, né, a velha imprensa, Veja, UOL, Folha de São Paulo, você não vai ver eles publicando isso, porque não é de interesse, porque eles sabem que isso aqui destrói o sistema que está aí hoje, que não está seguindo a vontade popular. Inclusive, né, eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo do André Marsiglia, onde ele explica todo esse vazamento e como isso interfere no nosso Brasil. Isso aqui é escandaloso. E depois eu quero mostrar pra vocês um vídeo do Paulo Figueiredo mostrando novas bombas contra o Alexandre de Moraes, que, meus amigos, você vai cair da cadeira. Pega um cafezinho e senta em alguma cadeira, porque daqui pra frente a coisa vai ficar feia. Olha aí. A CIA é acusada de interferir nas eleições brasileiras. Eu sou André Marsiglia, advogado e professor de Direito Constitucional. Olha, os fatos que vieram hoje à tona pelo Michael Benz, que é ex-funcionário do Departamento de Estado norte-americano e que prestou esclarecimentos a uma comissão aqui do Congresso do Brasil, essas informações, essas declarações são estarrecedoras. É uma completa loucura o que nós ouvimos. Se isso for verdade, parece que é, porque qual é a razão que ele tem para não falar a verdade? E agora, claro, ele vai ter de apresentar provas, vai apresentar documentos. Eu imagino que o parlamento vai cobrar esses documentos, e tem de cobrar, inclusive talvez abrindo aqui uma CPI, formalizando uma investigação, porque é óbvio que as nossas autoridades não vão investigar nada, embora isso seja crime, prevaricação. Quando você tem notícia de um ilícito e não investiga, sendo uma autoridade pública, você comete prevaricação. Mas a gente sabe que ninguém está nem aí aqui no Brasil, as autoridades públicas, os nossos tribunais, o nosso governo, ninguém vai investigar. Que o parlamento faça. E cobrando esses documentos, abrindo talvez de fato uma CPI aqui, talvez até mais um pedido de impeachment aí de ministros possa vir à tona com base nessas informações, porque nós temos um impacto direto nas eleições, sobretudo nas eleições passadas de 22, que foram as presidenciais. O que o Benz disse? O Benz disse que havia dinheiro da USAID derramado aqui no Brasil, entregue a ONGs, entidades, até emissoras de TV e até mesmo a entidades jornalísticas. Imagina só, né? Para quê? Para que a esquerda, que a visão de esquerda dos Estados Unidos, do governo de então, do governo Biden, prosperasse aqui e afastasse a possibilidade de que a direita aqui no Brasil chegasse ao poder. Ou seja, era uma espécie de império esquerdista promovido pelos Estados Unidos para tirar do jogo ou tirar do Estado a direita no Brasil. Quer dizer, é um negócio muito grave. A gente sabe que a direita no Brasil tem sido criminalizada há bastante tempo. Agora, ela sequer poder participar, ela receber um impacto internacional desse, com dinheiro investido aqui, é muito grave. É incrível que hoje a mesma esquerda
que passa o dia e a noite dizendo que o Trump impor sanções, que o Trump impor tarifas, que é uma influência na nossa soberania, que é um impacto, um atentado à nossa soberania, essas mesmas pessoas não estão falando nada. Esses mesmos advogados, cadê os advogados garantistas? Cadê os advogados que tanto se preocupam com prerrogativas? Cadê esses advogados que passam os dias falando que nós estamos sofrendo atentado à soberania? Cadê agora dizendo que isso foi sim um atentado à soberania? Porque isso sim é um atentado, porque influencia e impacta direta e indiretamente nas nossas eleições. E eleições é um símbolo da nossa soberania, porque é a resposta que o Estado dá ao desejo coletivo de alternância de poder. Olha só onde isso pode chegar. Se agências de checagem, entidades, ONGs, emissoras, enfim, pessoas que se comunicavam com o povo, recebiam dinheiro da esquerda dos Estados Unidos para impactar desfavoravelmente a candidaturas de direita, durante inclusive as eleições, isso pode ter sido realmente uma bomba. Eu devo dizer que durante as eleições, sobretudo durante as eleições de 22, que foram eleições presidenciais, nós tivemos aqui no Brasil as agências de checagem elas tiveram um papel preponderante. E parte das agências de checagem cadastradas no TSE estavam aí mencionadas, estavam nessa lista do Michael Benz. E as agências faziam o quê? Então, chegava determinado conteúdo, algum jornalista, algum veículo publicava alguma notícia, e o que a agência fazia? Essa agência cadastrada no TSE, ela dizia, isso é verdadeiro, ou isso é falso, isso é fake news, ou isso não é fake news, isso é correto ou não é correto. A partir dessa declaração, desse parecer, o juiz eleitoral julgava se aquele conteúdo era ou não fake news, era ou não desinformativo, e tirava do ar aquela matéria. Então, essas agências funcionaram como se fossem peritos judiciais que carimbavam aquele conteúdo e influenciavam o juiz a dizer isso deve ou não permanecer no ar. Portanto, se essas agências estavam recebendo dinheiro de fora da esquerda para impactar nas eleições brasileiras, se isso foi feito de propósito, se isso foi feito de forma dolosa por essas agências, pode ser que esses juízes tenham sido levados a erro. Pode ser que esses juízes tenham sido influenciados e até manipulados por essas agências. E se isso foi feito, esses processos todos são nulos. Se isso foi feito, nós tivemos eleições que, de alguma forma, foram viciadas, porque influenciaram os eleitores de acordo com uma falsidade que não era falsidade, com uma verdade que não era verdade, com interesse no resultado eleitoral para essa ou para aquela ideologia. É muito grave tudo isso. Isso, repito, isso sim é interferência na nossa soberania. Defender a decisão de um juiz, como o ministro Moraes, não é defender a soberania. Defender a própria pessoa física de um ministro, impedindo que ele seja impeachmentado, isso não é defender a soberania, mas defender as eleições de um país, a lisura do processo eleitoral. Isso sim é defender a soberania. E é incrível que isso aí ninguém aparece para defender. Agora, só mesmo a oposição. Os veículos falam um pouco sobre o assunto, os políticos de esquerda fazem vista grossa, e a gente vai ter que realmente cobrar para que venha à tona urgentemente esses documentos, que essa investigação seja aprofundada, que o parlamento tome essa frente, porque a gente precisa botar essa história limpo. Não dá para seguir dessa forma, não dá para a gente seguir com o receio que foi criado por essas declarações do Benz a respeito da lisura de como a comunicação, emissoras, agências de checagem, entidades, enfim, não dá para a gente seguir em frente sem a gente passar limpo se a comunicação foi feita de forma limpa durante as eleições brasileiras. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha com amigos, inimigos, enfim, com quem você quiser, traga sempre todo mundo para cá, e eu tenho sempre mais vídeos como esses, com análises como essas, aqui no meu canal, e você será sempre bem-vindo.
Não é brincadeira. O Brasil não é país para amadores. Como eu disse aqui anteriormente, né? Um país onde os ministros da Suprema Corte e o presidente que foi eleito, baseado nessa ajuda vindo dos Estados Unidos, batem no peito e falam em soberania, que não, o governo americano não pode interferir aqui no Brasil, onde já se viu eles quererem dar algum pitaco aqui. Só que em 2022 pediram ajuda e receberam nas eleições para tirar o Bolsonaro, para perseguir a direita, para censurar as redes sociais de pessoas de direita. É isso que acontece no Brasil, realmente mostrando que não é para amadores. Isso está passando de todos os limites, não é brincadeira, meus amigos, e com certeza, isso aqui vai ser levado para o governo americano, vai ser levado para as autoridades competentes, e você acha que hoje o governo Trump, sabendo de tudo isso que aconteceu no Brasil, por causa do governo esquerdista lá da América, lá dos Estados Unidos, ele vai deixar isso passar? Ele vai deixar isso acontecer? Bom, é claro que não. E eu quero mostrar pra vocês agora um vídeo aqui do Paulo Figueiredo onde ele detona o Alexandre de Moraes. Detona. A coisa tá ficando feia para o Supremo Tribunal Federal. E é sério, gente. O que nos resta aqui apenas é tirar o Moraes. A gente não pode deixar, depois de tudo isso que aconteceu, esse Supremo Tribunal Federal da forma que tá. Mesmo sabendo que eles interferem diretamente nas decisões do povo brasileiro. Olha aí. Nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Você quer continuar, então, a partir do esclarecimento de quem é Eukiko Kuwahara, o que foram essas certidões positivas e negativas? Porque eu acho que não ficou claro para o público isso, né? O público está entendendo ainda. Muita gente não leu a reportagem, então estou tentando explicar aqui de forma um pouco didática, né? Que as pessoas foram presas todas, cercadas pelo Exército, emboscadas pelo Exército Brasileiro em 8 e 9 de janeiro. Depois foram todas presas de forma completamente arbitrária, pessoas presas e enviadas a um campo de concentração de forma arbitrária, e a partir daí essa polícia secreta informal do Alexandre começou a selecionar quem seria preso e quem poderia ser solto com base em certidões, obtendo dados da utilização das redes sociais dessas pessoas, se elas eram apoiadoras do Bolsonaro ou contra o Lula ou coisa do tipo, e isso gerou certidões positivas que manteriam a pessoa presa ou certidões negativas que dariam a possibilidade das pessoas serem soltas, isso ali numa orquestração por ordem do Alexandre de Moraes, entre a Cristina Eukiko Kuwahara e o Eduardo Talhaferro. Está correto esse resumo, mais ou menos, da história, Eli? Está correto. O que eu acho importante esclarecer é que já estavam detidos, né, detenção em flagrante, por estarem lá, né, embora o próprio Exército tenha dito sobre o 9 de janeiro que as pessoas tinham liberdade de expressão de estar lá. Então, era decisão, processo decisório no contexto das audiências de custódia, tá, presididos ali pelos juízes auxiliares ao Alexandre, como o Ayrton Vieira, e era conversão de detenções em prisão preventiva. Então, é isso que está sendo decidido ali. Então, então você tinha a face pública e a face oculta desse processo decisório. A face pública era a audiência de custódia, que é uma obrigação legal. Tem até, embora o prazo tenha sido rompido também, porque o máximo é 24 horas e demorou ali uns 22 dias para fazer todo mundo. E, enfim, então já tinha ilegalidades. E a face oculta é essa produção de certidões. Então, o que é uma certidão? Um funcionário público emite para você quando quer certificar de alguma coisa, se você tem dívidas ou não tem dívidas, se você prestou serviço militar ou não prestou, então se você recebe um certificado ou uma certidão. Então eles estão ali certificando alguma coisa, e ficou na minha memória a reação de um advogado, a nossa reportagem, o que eles estavam certificando exatamente? Aí é algo vago porque não podiam dizer, estamos nos certificando de que essas pessoas são bolsonaristas, né? Estamos nos certificando de que elas têm este lado político. Então, eu tenho aqui até aberto no meu computador o modelo mandado pela Cristina e o Kiko Kuwahara para o grupo, tá? Então, foi o próprio Talhaferro que pediu, isso era à tarde do dia 13 de janeiro, quando o grupo estava recém-aberto, ele falou, você quer certidões? Me manda o modelo, então, de como você quer elas. Então, no topo está PET 10820, audiência, que é né, o inquérito lá, como é que chama, David? PET é a petição, né?
Isso, ela é um penso, né? Uma penso no processo. Existe toda uma estratégia por trás disso, mas a gente pode falar isso em outra ocasião, em mais detalhes. A PET é uma gambiarra jurídica do Alexandre para incluir tudo debaixo do mesmo inquérito e continuar ele como juiz, né? É um subinquérito dentro do inquérito dele mesmo, que é uma gambiarra jurídica para que ele tenha controle absoluto sobre tudo. Obrigado. Ela pede ocorrência sobre o custodiado. Tá. Isso. Exato. Então eles começaram a triar as pessoas que já estavam presas pelo 8 de janeiro e pelo 9 de janeiro. Como eu disse, muitas pessoas apenas porque estavam no lugar errado, na hora errada. E, segundo a Kiko, a Cristina, em tese, o que seria feito é soltar todo mundo. Então eles dizem lá, olha, nós vamos soltar todo mundo, mas para poder soltar a gente quer ver as redes sociais. A justificativa oficial do STF é que eles esperaram, demorou esses 22 dias até para poder fazer audiência de custódia, porque era muita gente. Mas a gente prova que é mentira, porque o ministro mandou esperar a soltura, ou seja, mandou esperar a audiência de custódia para que a equipe do TSE fizessem essas buscas informais por dados das redes sociais dessas pessoas. E essas certidões, elas são clandestinas ou elas de fato aparecem no processo e os advogados tiveram acesso a elas? Conversei com dezenas de advogados de presos do 8 de janeiro e eles não viram em nenhum dos processos. O que eles viram? Exemplo, no caso do Ademir Domingos, eles encontraram uma publicação na rede social e a justificativa para que ele fosse carimbado, né? Ele recebe um carimbo como positivo, ou seja, como antidemocrático. Então, quando a gente falar de positivo, nós estamos falando de uma pessoa que foi identificada como golpista ou como antidemocrático, ok? Então, para ele receber esse carimbo de antidemocrático, eles utilizaram como base o carimbozinho que o pessoal botava na mão com a numeração do pessoal do campo de concentração, entendi. É por aí. Eu não gosto muito de utilizar exemplos nazistas, mas é como se fosse uma marca nesse estilo. E essas pessoas, então, no caso do Ademir... Se preferiu, eu boto de uma gulag. Se preferiu o exemplo da gulag, eu uso gulag. Melhor. Ele foi, então, rotulado como antidemocrático por causa de uma publicação na rede social que ele criticava o Lula em 2018. Como eu disse, ele não é bolsonarista. Uma publicação com 0 visualizações, 0 curtidas, um perfil com 0 seguidores, um perfil crítico ao Jair Bolsonaro, mas ele também era crítico ao Lula. Ele dizia, cadê na Gleisi Hoffmann e cadê no Lula? E aí, qual que é a justificativa? Obrigado por colocar na tela. Estou botando na tela uma certidão para que a gente veja do que a gente está falando, né? Exato. Então, o que é um exemplo dessa certidão? Porque a gente está vendo a produção da documentação real. Está aqui, certidão Tribunal Superior Eleitoral, com a postagem dos sujeitos, detalhamento biográfico do cara, informações com base na Receita Federal, uma devassa na vida do cara, e a publicação de postagens de cunho político, ou seja, para as pessoas entenderem o que nós estamos vivendo no Brasil, o que nós vivemos nesse momento, para ninguém dizer que não há perseguição política no Brasil. Nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Isso é um tribunal essencialmente político. As pessoas precisam entender a gravidade do que a gente está vivendo. Se não é graças a essa brilhante reportagem do David, do Eli e do Michael, a gente está vendo a vida como ela é. A prova para você que está em casa pregar na cara daquele seu amigo que diz que não, que o devido processo legal foi respeitado. Essa certidão que a gente está colocando aqui na tela, bota de novo para a gente, Bruno, por favor. Essa é uma certidão clandestina. Uma certidão que não consta nos processos e que só foi possível de ser obtida graças ao material vazado da assessoria do Alexandre de Moraes. Entendam a gravidade do momento em que a gente está vivendo. Você que está assistindo isso
Esse é um programa histórico, nós estamos com quase 80 mil pessoas aqui, eu peço a curtida de vocês, a repostagem no X e o compartilhamento nas suas redes, porque você está vendo ao vivo, na sua tela, a certidão do Tribunal de Exceção que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, este documento, bastaria para o impeachment do Alexandre de Moraes, que hoje está nos jornais, que já consta com 40 assinaturas. Falta só o desgraçado, por exemplo, do Romário assinar, que está preocupado em jogar futebol, em relembrar os grandes tempos dele da seleção de 94. Ótimo, maravilhas, renuncie e participe de podcast e assine, cumpra a sua obrigação. Você foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro. Cumpra a sua obrigação e assine o impeachment deste criminoso. Isso aqui que a gente está vendo na tela é criminoso. É uma conspiração de tiranos para perseguição política de opositores. Isso, você que não acredita em teoria da conspiração, você está vivenciando a documentação de uma conspiração na sua tela. E essas certidões foram validadas, né? Essas são as certidões que eu queria voltar nesse assunto da validação dessas certidões. Eu só queria destacar, Paulo, qual que é a justificativa, né? Então, qual que é o carimbo que foi dado? A gente pode ler aí na letrinha miúda na sua tela aí. Diz o seguinte: perfil pessoal no Twitter com postagens antigas, ou seja, eles sabem que são postagens antigas, que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E eu me pergunto, e pergunto aqui para a audiência também, quem não tem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores? Ou essa pessoa gosta de bandido, ou ela é muito burra. Então, obviamente que qualquer cidadão de bem no Brasil vai ter aversão ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Então, isso não é motivo para você taxar uma pessoa como antidemocrática. Não tá fácil para os ministros da Suprema Corte. Não tá fácil para o ministro Alexandre de Moraes. E há ainda quem passe pano para esse sujeito. Como se todas as ordens dele, essas coisas ilegais que ele cometem, tivesse base na lei. Como se tivesse tudo tranquilo. Isso aqui é uma grande vergonha. E para juntar tudo isso que tá acontecendo, a gente tem um cara que fala que é aliado do Bolsonaro e vem e fala isso aqui, ó. Ciro Nogueira se nega a assinar impeachment de Moraes. Senador diz que é impossível ter 54 votos para tirar o ministro do cargo. Gente, a gente está conseguindo trazer pessoas do lado de lá para o nosso lado. Estamos conseguindo fazer uma reviravolta no Congresso. E um cara que sempre diz ser aliado do Bolsonaro, estar junto com a direita, vem, analisa tudo isso que está acontecendo e diz que não vai assinar o impeachment do Moraes e porque é impossível alcançar os 54 votos. Meus amigos, quantos votos a gente já conseguiu conquistar? Olha só, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas e ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira que não vai assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a proposta é inviável dentro do atual cenário político no Senado. Não assinei e não vou assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque é uma pauta impossível. Nós não temos 54 senadores para aprovar, declarou aí ao site Metrópolis. E aqui fala uma pessoa que durante meus 32 anos de mandato se tornou uma pessoa muito pragmática. Não perco meu tempo com pautas que não vão ter sucesso, completou ele, aqui ignorando eleitores, ignorando os povos brasileiros que tá pressionando, que tá pedindo, ignorando a oposição. Porque ele não faz parte da oposição, ele não faz parte ali de quem tá lutando contra esse governo Lula. Ele, sendo da oposição, ele não vai assinar o pedido de impeachment. Aí a gente traz aquele assunto, né, que viralizou nas redes. A primeira pessoa liberada para visitar o Bolsonaro na sua prisão domiciliar foi ele, pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador Magno Malta tentou pedir visita pro Bolsonaro, não conseguiu. Os seus filhos não conseguiram ao primeiro momento, mas o Ciro Nogueira foi lá no ministro Alexandre de Moraes, pediu para visitar o Bolsonaro e conseguiu na hora. Será que o Ciro Nogueira está junto com os ministros da Suprema Corte e ele, como uma pessoa que está colada neles, tem ali uma proximidade com o ministro Alexandre de Moraes e consegue esses acessos? Será que ele foi levar algum tipo de recado para o Bolsonaro nessa visita que ele fez lá na prisão dele? Bom, eu não sei. Isso fica aí um ponto levantado para que o povo, né,
busque saber. Olha aqui, para que o ministro do STF perca o cargo, são necessários pelo menos 54 votos no plenário do Senado ao final do processo. Hoje, nós temos 40, falta 11. Apesar disso, a oposição tem alegado nas redes sociais que estar perto de reunir 41 assinaturas para apresentar o pedido. 41 assinaturas já é a maioria do Senado. Já é o que a gente precisa para pressionar outros senadores. Olha, a maioria do Senado quer o impeachment. Vamos para cima com isso. Então, Ciro também rebateu o argumento sobre o número de assinaturas. Lembrando que a decisão de pautar o processo de impeachment contra os ministros cabe exclusivamente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também estamos vendo alguns ventos soprarem por aí de mudança. Então a gente vê que o Ciro Nogueira está aí se mostrando ser um traidor da direita, um traidor do Bolsonaro, um cara que serve ao ministro Alexandre de Moraes, um cara que serve ao Supremo Tribunal Federal. Então achei muito importante trazer essa matéria aqui, porque tem muita gente não entendendo o que está acontecendo. Mas esse ministro, esse senador aqui, eu acho que está do outro lado. Inclusive, ele e o Malafaia trocaram ofensas nas redes sociais. Pra quem sabe, né, o Malafaia é um dos caras mais leais ao presidente Bolsonaro. É nervoso, parte pra cima do sistema, às vezes passa dos limites falando algumas coisas aí, mas é uma pessoa fiel e que luta pelo Brasil. E é claro que ele não ia deixar isso passar. O senador declarou que não votará pela abertura do processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E o Malafaia não gostou nada disso. O senador Ciro Nogueira, né, como eu disse aí que não vai pautar. E aí, o Silas Malafaia disse isso aqui, ó. Senador Ciro Nogueira, você é um traidor. Essa sua conversa fiada em dizer que não assina o impeachment do ditador Alexandre de Moraes, porque não vai ter o voto de 52 senadores, é o seu joguinho político psicológico para outros senadores não assinarem e você fazer graça para seus amiguinhos do STF. Em seguida, Malafaia declarou que o senador é uma raposa ou um camaleão e sugeriu que o parlamentar não tem caráter. Olha o que ele disse. Você é uma raposa e um camaleão na política. Quem é você para falar dos outros senadores? Se você recolhe a sua mediocridade política, senadores de caráter se rendem à verdade e à justiça. E aqui tá até o print aqui do post aí do Silas Malafaia realmente detonando o Ciro. Então o Ciro se dirigiu a Malafaia na rede social. Pastor Silas, eu não me meto na sua igreja e se o senhor quiser ser senador e se candidatar e liderar o movimento político que quiser, será muito bem-vindo. Aí então verá que, diferentemente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria. E que ser torcedor é uma coisa, estar em campo com a responsabilidade de construir resultados é outra. Malafaia não se conteve e respondeu o senador. Olha o que diz o Silas Malafaia. Senador Ciro Nogueira, você acaba de dar a prova que, além de ser preconceituoso contra um pastor, demonstra equivocadamente que a política é só para quem tem mandato político. O poder emana do povo. A liberdade para falar de política é fundamento do Estado Democrático de Direito. Você é daqueles coronéis do Nordeste que não suporta a crítica e o contraditório. Camaleão oportunista, apoiador do ditador de toga. Disse aí o pastor. Então, o pau quebrou entre a direita e o Ciro Nogueira. Vamos falar direita porque, né, lógico, Silas Malafaia é uma pessoa leal ao Bolsonaro, então que representa sim a direita. E se o Silas Malafaia foi pra cima do Ciro Nogueira por não pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, é porque foi necessário. É porque precisamos desse apoio. Gente, olha tudo que tá vazando contra a Suprema Corte, contra, né, o ministro Alexandre de Moraes, contra as eleições de 2022. Como podemos ter deputados e senadores que se dizem oposição, que se dizem leais ao Bolsonaro, quietos nesse momento, não fazendo nada? A gente não pode deixar isso acontecer. Isso é inadmissível. Inclusive, Ciro Nogueira, aqui fica o recado. Se o senhor não colocar sua assinatura no impeachment do Alexandre de Moraes, com certeza o povo vai dar a resposta nas urnas e o senhor não será eleito novamente. Então, que fique aí o recado muito claro. O povo tá cansado de tudo isso que tá acontecendo no Brasil. Ainda mais depois de todas essas provas que vazaram. Então, ou o senhor toma uma decisão e age pelo povo brasileiro, ou o senhor será demitido. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil, tá bom? E claro, me ajude a compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal.
Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.